Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Meu nome é Letícia e hoje eu vim falar com vocês sobre estresse. O estresse especificamente na pandemia. Eu e minha amiga Carol, eu vou deixar o arroba dela em algum lugar aqui, a gente fez um trabalho acadêmico sobre manejo do estresse em tempos de pandemia. Então, eu deixei lá no Instagram, tá lá, essa cartilha, né, na verdade, mas eu vim aqui dar uma explicada um pouco melhor, porque eu acho que algumas pessoas, como eu trabalho com a questão audiovisual. Eu acho que é muito mais simples e muito mais prático a gente entender como é que funciona, né? O estresse é natural na nossa sociedade, a cada dia que passa o estresse está mais presente ainda, a gente então não está conseguindo fugir desse estresse, infelizmente, né? E principalmente nesse caos que a gente está vivendo, agrava muito mais os casos de estresse. Mas o que é o estresse, né? O estresse é uma resposta natural do corpo quando a gente vivencia alguma situação de perigo ou de ameaça. Então, nosso corpo ele precisa estar preparado para se defender. E isso é um mecanismo saudável do nosso corpo, né? Do estresse em si. E a gente acha que o estresse é só negativo, mas não, ele é positivo também. A gente classifica o estresse em 4 fases. A primeira fase é a fase de alerta. A fase de alerta é quando a gente percebe que existe um agente estressor, mas a gente ainda não sabe muito bem, a gente começa a se preparar porque tem algo de estranho acontecendo. A fase de resistência é quando a gente encara aquele problema. E quando a gente encara aquele problema, a gente tem algumas saídas. Ou a gente encara, a gente fica estático, ou a gente foge, né? E é super saudável a gente ter esse mecanismo. Só que a partir desse mecanismo, e isso eu tô falando mais do que eu entendi dentro dos meus estudos, é que dependendo da forma com que esse mecanismo de resistência funciona, a gente pode ou não ir para a fase de pré-exaustão. O que é a fase de pré-exaustão? A fase de pré-exaustão é quando a gente começa a sentir nosso corpo. O nosso corpo começa a nos cutucar, nos dar na cara, né, literalmente. Tu começa a ficar com dor de cabeça, começa a ficar com gastrite, começa a ficar com algumas dores que não são necessariamente, não são doenças já estabelecidas, né? São sintomas de doenças, né? No caso, eu posso ter uma enxaqueca, mas não necessariamente eu tenho enxaqueca crônica. Eu estou com uma dor no estômago, mas não necessariamente estou com uma gastrite. Então, a gente começa a ter esses sintomas. A gente também tem sintomas emocionais. A gente começa a ficar meio irritado, a gente começa a ficar triste, a gente fica mais frustrado, a gente fica angustiado. A gente tem vários sentimentos que podem vir tanto separados quanto juntos. E a gente também tem sintomas comportamentais, que é quando a gente começa a ficar muito puto com tudo, a gente quer bater em todo mundo, já quer xingar todo mundo, e a gente sabe que aquilo não faz muito sentido. Ou pelo menos a reação em relação àquela situação é meio exagerada. Então a gente já percebe que há algo meio distoante aí nessa situação. E a gente também tem alguns sintomas cognitivos, que é quando acontece exatamente o que eu acabei de fazer, assim, a gente fica alguns segundos tentando lembrar de alguma coisa, a gente começa a esquecer, a gente literalmente esquece. E muitas pessoas não se dão conta desse esquecimento, né? A gente tem um processo cognitivo que às vezes a gente não percebe. A gente vai esquecendo as coisas, vai perdendo um pouquinho a memória aos poucos, a gente não acha que tá tudo bem, que isso não é nada, né? E é nessa fase de pré-exaustão que é exatamente isso, a gente acha que nunca é nada, que vai passar logo, que vai passar super rápido e que, tanto faz, que ir no médico, tomar remédio pra quê? Daqui a pouco passa, tá tudo bem. Ai, gente, meu Deus, até um estresse em pensar nisso, porque é nessa fase, é nesse momento que tu diz que não é nada, é alguma coisa, e isso pode se transformar em uma doença real, que é quando a gente chega na fase de exaustão. É a fase onde a gente tem uma doença física, uma doença que está instalada no teu corpo. É aquela dor do estômago que virou gastrite, é aquela dor de cabeça que virou enxaqueca crônica, é aquela dor na coluna que virou um problema mais sério, enfim. A gente começa a ter vários problemas com doenças autoimunes. Assim, gente,
não deixem de chegar nessa fase. Se você, como eu, já chegou nessa fase, você sabe do que eu tô falando e sabe que é muito sério, porque tem muitas doenças que são muito difíceis da gente se curar e é muito mais difícil a gente controlar quando a gente está na fase de exaustão. Então, se você está na fase de pré-exaustão, começou a sentir sintomas físicos, vá para o médico, vá para o psicólogo, cuide da sua saúde mental, cuide de todo o resto também, porque nosso corpo ele precisa ser um equilíbrio, né? E é disso que eu vou falar agora. Eu trouxe aqui para vocês algumas dicas de como a gente pode estar fazendo esse manejo desse estresse. Eu vou trazer especificamente algumas dicas para esse momento atual que a gente está vivendo, mas pode ser muito bem adaptado para quando tudo voltar ao normal também, né? Se é que vai voltar um dia. Então, vamos lá. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é controle de acesso de informação. O que é o controle de acesso de informação? Por exemplo, eu assisto o jornal da manhã, eu assisto o jornal ao meio-dia, eu assisto o jornal das 7, eu assisto o jornal das 9. Aí fora isso, eu sigo 10 canais de comunicação do estado e da minha cidade, para eu estar em contato com todas as informações, todas as desgraças que estão acontecendo, eu estou 24 horas de olho nisso. Vocês acham que isso é saudável? A gente ficar 24 horas, deixar muito tempo da nossa vida para fazer uma coisa dessa, para ficar seguindo notícia ruim? Eu acho que é muito importante a gente sim estar atento, a gente estar observando sempre o movimento que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente precisa cuidar da nossa saúde mental e isso prejudica e muito. Então a dica que eu dou é controle a informação que chega até você. Eu gosto de assistir mais, dentre todos os jornais, qual que tu gosta mais de assistir? Eu, por exemplo, gosto de assistir o dia e de noite, porque sim, quarentena chegou, eu estou fazendo o quê? Assistindo novela das 9, porque não sei, mas eu deixo já o jornal da noite para eu assistir a novela em seguida. Então, como eu já vai estar ligada a TV, eu olho de vez em quando, eu não fico vidrada no jornal, mas eu olho o essencial. A pessoa falou uma coisa que me interessa, questões da pandemia. Tá falando disso? Vou olhar. Acabou, então vou sair, não preciso ficar de olho no jornal. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Também nas redes sociais, eu também não assisto 1000 canais que falam sobre notícias do Brasil e do mundo, né? Eu só sigo uma página da minha cidade para estar em contato com os números, as atualizações dos números de casos. Eu acho bem importante a gente também mensurar o que está acontecendo na nossa cidade. Então, pense qual horário melhor para tu assistir o jornal, para tu ver a notícia, e deixe um tempo menor, né? Às vezes 1 hora por dia, eu acho ainda muito 1 hora, mas é um bom começo para quem fica toda hora vendo notícias ruins e recebendo coisas pelo WhatsApp, enfim. Então faça seu controle de informação conforme o que você acha que é melhor, mas sempre reduza. Não passe de 1 hora, tente não passar de 1 hora, eu acho que é uma métrica muito boa. Agora vamos falar de rotina. Vamos manter a rotina, né, gente? Eu acho que muitas pessoas ainda estão trabalhando e muitas pessoas estão em home office. Então, o que acontece? Se você sai para trabalhar ainda, tente manter a rotina do horário que você acordava, porque muitas pessoas acabam acordando mais tarde, pelo cansaço, enfim. Mas tenta manter a rotina que você fazia antes, é muito importante. Quem está trabalhando em casa ou quem está estudando em casa, mantenha a rotina que você fazia também. Eu acho que é muito importante. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa entender que aquele é o momento de tu estudar, aquele é o momento de tu trabalhar. E fica muito mais tranquilo para ser focado naquilo. Eu acho que quando a gente está em casa, focar é muito difícil. É muito difícil. A gente sabe disso. Só que assim, gente, é aquela coisa, respeite o horário que você fazia no seu trabalho.
você trabalhava 8 horas, por que você hoje em casa trabalha 12? Por que hoje em casa você trabalha, sei lá, 14 horas? Eu conheço gente que faz isso. Por quê? Qual o intuito de trabalhar mais dentro de casa? É muito perigoso esse ciclo que se entra de trabalhar mais, porque tu vai se desgastar. Tu pode trabalhar mais uma semana inteira muito bem, na outra semana tu vai estar morto, destruído. Ou talvez tu até consiga manter esse ritmo um pouco a longo prazo, mas em um momento você vai cair e você vai estar cansado, estar morto, e não há nada que se possa fazer para levantar de novo, né? Pelo menos não de forma tão simples, né? Então, respeite o seu horário ao qual você trabalhava. E também, se você trabalhava 8 horas e hoje você não dá conta de trabalhar 8 horas, trabalhe um pouco menos. Às vezes trabalhar 7, 6 horas pode facilitar muito, se tu tiver essa liberdade. E depois dá pra repor esse horário em dias que tu tá mais inspirado. Às vezes, hoje eu não tô tão legal, vou trabalhar 6 horas. No outro dia, nossa, eu tô muito empolgado, vou trabalhar 10, porque daí eu compenso aquele horário que eu não fiz no outro dia. Então, se tu tem essa capacidade, se tu tem esse espaço, né, se a empresa tá permitindo, faz o horário dessa forma, vai ser muito mais tranquilo de estar trabalhando e criando uma rotina. Outro ponto dentro desse ponto é o fato que muitas pessoas não estão parando, às vezes para almoçar ou para tomar café no meio do serviço, porque quando a gente trabalha, a gente tem nosso período de folga, né? A gente tem um período de descanso, a gente normalmente tem 1 hora. Quando a gente está trabalhando em casa, a gente trabalha 8 horas direto. E isso não é nada saudável, gente, não é nada saudável. O corpo pede comida, água, precisa de uma nutrição. Então não deixe de fazer suas pausas do almoço e dos cafezinhos, por favor. O outro ponto muito importante é o descanso. Gente, é uma coisa bem clichê de eu falar aqui, mas sim, a gente precisa descansar, pelo amor de Deus. Eu surto porque tem gente que não descansa. Vira uma máquina dentro de casa, faz estudos, esquece de descansar. A gente precisa desse descanso, né? O descanso que eu digo pode ser eu me jogar na cama e dormir. Pode ser eu só deitar na cama e ficar olhando pro teto. Pode ser eu jogar um jogo que eu gosto, assistir uma série, comer uma pipoca, comer um chocolate, fazer alguma coisa que me dá prazer. Isso é descansar, né? Descansar não é ficar sem fazer nada e, meu Deus. Não, é eu fazer algo que eu gosto de fazer e que me dá prazer fazendo. Porque se a gente não tem prazer, qual a lógica de ficar vivendo sem ter um mínimo de prazer na vida? Não faz sentido, gente, não faz sentido. Então, por favor, descansem. Usem algum tempo do seu dia, nem que seja meia horinha, 1 horinha, que seja para estar fazendo algo que você gosta. Mantenha o contato social. Gente, pelo amor de Deus, não é porque a gente está longe que a gente tem que parar de falar com todo mundo, não é assim. A gente tem internet, a gente tem rede social para isso, para a gente estar entrando em contato com os nossos amigos, com nossos familiares e tá ajudando o pessoal aí, às vezes conversando, desabafando com os amigos, criando lives, não é lives que fala, né? Criando reuniões online com seus amigos para assistir um filme, para rir um pouco. Então é sempre importante manter esse contato, porque quanto mais a gente se isola, mais triste a gente fica, mais desolado a gente fica. E assim, a gente já tá em isolamento, né? Quem tá podendo tá se isolando, eu espero. Então quem pode se isola, né? Mas a gente não pode se isolar 100%. A gente precisa estar em contato sempre com as pessoas que a gente gosta. Seja solidário. Às vezes tem algum vizinho que precisa de uma ajuda. Às vezes tu mora perto da tua avó e a tua avó não pode ir no mercado para fazer as compras. Vai por ela. Se tu tem condição de fazer uma compra segura e entregar para ela de forma segura, faça isso. Ajude as pessoas. Eu acho que principalmente idosos e crianças, as crianças não estão entendendo muito bem o que está acontecendo
E os idosos também, né? Quantidade de casos que eu vi de idoso falando, ninguém manda em mim, eu vou sair mesmo, né? Ou aqueles idosos que ficam em casa sofrendo porque estão sozinhos. Vamos cuidar dessas pessoas. Outro ponto sobre ser solidário é também a gente cuidar das pessoas que estão próximas da gente, que estão passando necessidade, gente. Muitas pessoas perderam os empregos, muitas pessoas estão sim passando necessidade. Então, se você conhece alguém que precisa de uma cesta básica e tu tiver condição de ajudar essa pessoa, gente, ajude. É algo que, quem sabe, a gente possa ser a próxima pessoa que esteja precisando, né? O mundo é muito louco e todo mundo precisa de ajuda um dia. Então, às vezes, tu é a única pessoa que pode estar ajudando essa pessoa que está precisando. Então, se vocês conhecem alguém que está precisando dessa ajuda, por favor, se você puder, ajude. Gente, mantenha a rotina de exercícios. Eu tô falando isso, mas meu Deus, eu não faço exercício nenhum. Mas enfim, mantenha a rotina de exercícios, né? Se alongue, pelo menos se alongue, gente. Se alongar é o básico. Se alonguem. A gente tem vídeo na internet, aqui mesmo, falando sobre como a gente pode fazer exercício dentro de casa. Eu sigo a Carol Bordo, eu acho, vou deixar em algum lugar, acho que na descrição. Ela ensina exercícios que tu pode fazer assim, em cima da cama, tipo, tu acordou e tu faz o exercício. E, gente, é muito fácil. E pequenas coisas, não precisa carregar peso e fazer aqueles exercícios de alta intensidade, curta duração, não é isso, sabe? É fazer exercícios leves, exercícios que façam o seu corpo se movimentar, apenas, é isso, é se movimentar. Porque o nosso corpo, ele também vai sente esse sedentarismo que a gente tá tendo, né? Quem acaba não indo pra academia, quem não sai pra ir trabalhar mais, enfim, quem tá mais ficando em casa, o corpo sente o sedentarismo e é péssimo, gente, é péssimo. O corpo vai começar a ficar cansado e quanto mais a gente entra nesse sedentarismo, mais difícil de sair e gera problemas físicos, sim, e muitos. Então, por favor, façam alguma coisa, nem que seja um alongamento, inicia com um alongamento, um polichinelo, tá tudo certo, mas desde que faça alguma coisa, tá ótimo. Outra coisa, gente, alimentação. Outra coisa que eu tô falando e, meu Deus, é uma dificuldade. Sim, é uma dificuldade muito grande. Mas, Deus. Mas a gente precisa cuidar da nossa alimentação, né? No meu caso dessa quarentena, eu comecei a comer desenfreadamente. Agora estou sentindo os efeitos muito drásticos de uma má alimentação, né? Eu já não tenho mais estômago, já não existe. Estômago não existe mais, mas tá tudo certo. Então, assim, gente, né? Vamos cuidar dessa alimentação. Pra quem não sabe, os alimentos, tanto o exercício quanto a alimentação, geram várias respostas no nosso corpo, no nosso cérebro, como é que é o nome? As nossas sinapses, os neurotransmissores, gente, tudo isso aí, ó. A gente acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Endorfina, serotonina, tem mil coisas aqui, mas, né, que eu não vou entrar em detalhes porque eu acho que vai ser um vídeo mais simples do que um pouco mais complexo, né? Mas o nosso corpo, quando a gente cuida dele, ele libera muita coisa boa pro nosso corpo, né? O nosso próprio corpo, ele sente e ele libera como é que é o nome? Ele libera vários hormônios, várias coisas boas aí. Então, o nosso corpo, quando ele recebe algo bom, ele compartilha esse algo bom por todo o corpo, né? A gente se alimenta, a gente faz exercício e isso como é que é o nome? Reverbera, né? Ele reverbera por todo o corpo e isso é muito bom. A gente acha que não tem nada a ver o nosso cérebro e a nossa alimentação e nosso exercício, né? O nosso corpo, nossos músculos, a comida e
a cabeça não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver uma coisa com a outra. Tá tudo ligado, gente, é tudo uma coisa só. A gente divide para aprender melhor, mas é tudo conectado. Então, assim, gente, claro que é difícil a gente ir no nutricionista, é muito complicado, mas eu recomendo ir no profissional se tu tá sentindo que teu corpo já não tá, sei lá, tá estranho, começa a comer, as comidas não descem muito bem, quando tá começando a sentir alguns sintomas físicos, é muito importante ir no nutricionista também, né? E se tu não tem condição financeira de nutricionista, a primeira coisa que tu tem que fazer é correr dos blogs de pessoas que não são formadas em nutrição. Ai, blogueiros que não têm diploma, pelo amor de Deus, corram. É só isso que eu tenho pra dizer. Mas nas universidades, elas têm vários setores, né? E um desses setores da faculdade é justamente onde os alunos estão aprendendo, estão fazendo os estágios. E em nutrição, nas universidades, então tu pode ter atendimento gratuito, sim. É só ir na universidade mais próxima e perguntar como é que funciona aí o sistema para vocês estarem sendo atendidos de graça. É muito importante que vocês deem uma olhada, porque assim, vale muito a pena. E assim, estudantes sabem muito. As pessoas têm medo de ir em estudantes porque acham que eles não vão saber. Mas sabem, porque eles estão se formando. Gente, está se formando, a gente tem que saber. Né? Então, assim, vão nas universidades, olhem os atendimentos que tem gratuito. Se você tem condição financeira, vai no nutricionista. Se você foi na universidade, tem uma lista gigante, uma fila enorme de gente para ser atendido, né? Sei lá, vocês conhecem uma coisa chamada Instagram? Instagram é uma ferramenta muito interessante, porque lá a gente encontra vários profissionais, né? E até a gente pode estar... Gente, por favor, de novo, repito, não sigam blogueirinhos que não têm diploma. Sigam pessoas que são profissionais, que têm diploma, estudantes que estão prestes a se formar, porque esses blogueirinhos acabam ensinando umas coisas meio erradas. Então, por favor, sigam pessoas confiáveis. Eu, no meu caso, eu sigo o Ricardo, que eu vou deixar o arroba dele e a carinha dele em algum lugar aqui. Ele é meu cunhado, meu concunhado, enfim. É da família, porém eu recomendo porque ele tá trazendo conteúdos bem interessantes. E eu acho que é muito legal, porque às vezes assim, eu vou ter que esperar a fila, eu só vou ser atendida lá em novembro. Ok, até lá o que eu posso estar fazendo? Vou seguir esse profissional e vou dar uma olhada nas dicas que a pessoa está trazendo, né? Então a gente vai seguindo algumas dicas de pessoas especializadas no assunto. Por favor. Gente, eu fico até nervosa. Falando essas pessoas que não têm diploma falando umas bosta. Enfim, por último, mas não menos importante, busque um profissional psicólogo. Da mesma forma que eu falei sobre o nutricionista, eu vou falar do psicólogo. A gente sabe que algumas pessoas não têm condição. Se você tem condição, pelo amor de Deus, quando sentiu qualquer coisinha de sintoma físico que tu consegue visualizar que pode ser de estresse ou alguma coisa emocional, pelo amor de Deus, tu vai nessa porcaria desse psicólogo. Mentira, não é uma porcaria. É nesse divino profissional que está ali para te auxiliar, tá? Porque assim, como eu falei, o maior erro que a gente tem é estar na fase de pré-exaustão e deixar passar. Não deixa passar, vai no psicólogo, vai trabalhar esse problema para que isso não vire exaustão. Se você está em exaustão, vai no psicólogo para amenizar o problema, porque o problema já está aí. Agora tem que amenizar e ter um bem-estar diário, um bem-estar pro resto da vida, porque a gente sabe que tem algumas doenças que realmente não vão mais embora, mas que a gente consegue controlar e diminuir os sintomas. Então, se você tem condição, vai no psicólogo. Não espera ficar pior. Não espera ficar pior, pelo amor de Deus. Não espera ficar pior. E se você não tem dinheiro, faça como eu falei. Vá nas universidades próximas,
olhe como faz a lista, como é que tá a lista, para poder ser ajudado. E da mesma forma, procure nas redes sociais, no Instagram, profissionais, psicólogos. Tem muita gente dizendo que é psicoterapeuta, mas não é. Então tomem cuidado e sigam psicólogos, que eles podem estar dando dicas nas redes sociais. A gente pode perder essa oportunidade de estar seguindo eles e podendo se ajudar. Então, pelo amor de Deus, não fica parado, não espere as coisas piorarem. Utilize essas dicas que eu dei e, por favor, vá nos especialistas se você já estiver com sintomas. Não deixe piorar, gente. A situação é difícil, não é nada fácil. E a gente tem que se cuidar para que as coisas não piorem. Porque a nossa saúde mental está totalmente ligada à nossa saúde do corpo. Nosso corpo e a nossa mente estão juntos. Então, se um não está bem, o outro não vai ficar. Então, cuide do seu corpo, da sua mente e, por favor, vamos controlar esse estresse.